Bom, vamos lá então dar início ao nosso encontro de todas as semanas, todas as segundas-feiras. Nós estamos sempre aqui no YouTube às 20 horas para tratar de assuntos relacionados à área contábil e fiscal. E nessa nossa aula de hoje, eu vou falar assim de maneira bem detalhada a respeito dos blocos do SPED fiscal. Então você que trabalha com SPED, que trabalha na área fiscal, ou que tem dúvidas aí sobre o que é que deve ser informado nos blocos, o que é o bloco, o que é um registro, você não pode perder essa aula, porque ela tá bem bacana e você vai entender de maneira bem prática como que funciona o SPED, beleza? Então, pessoal, fiquem comigo até o final da aula, que vocês vão gostar bastante desse nosso conteúdo. Inclusive, eu vou dar notícias para vocês sobre outras aulas, outros temas que nós iremos abordar aqui também durante esse restante de mês de fevereiro e durante o mês de março. Bom, antes de nós começarmos o nosso conteúdo especificamente, eu vou contar aqui uma contextualização a respeito das minhas experiências com o SPED para vocês. Pessoal, o SPED ele começou lá em 2007 com o decreto 6.022, mas efetivamente as empresas começaram a mandar lá em 2009. E o SPED ele foi um grande divisor de águas na minha vida. Conhecimento a respeito do SPED, ele foi um diferencial que me ajudou muito a construir a minha carreira na área fiscal e ainda hoje é um conhecimento muito útil e muito válido para todos os profissionais que atuam na área contábil e fiscal, porque todas as operações comerciais praticadas pelos contribuintes hoje, eles são acobertados pelo SPED. E o que é interessante, pessoal, é que assim, eu lembro que eu estava fazendo a faculdade de Ciências Contábeis, estava terminando já, quando começou o SPED, e eu já enxerguei desde aquele primeiro momento uma oportunidade única no SPED. Porque eu costumo fazer uma seguinte analogia. Imagina aí que você está se formando e você vai entrar no mercado para competir com profissionais que têm 10, 15, 20 anos de mercado. É uma competição completamente injusta e desleal, porque esses caras eles estão muito tempo na tua frente. Eles já têm experiência, eles já têm know-how, eles já têm clientes, eles já têm cases de sucesso e você está entrando no mercado. Só que uma mudança tão forte como foi a implementação do SPED no Brasil, ela acaba fazendo algo que eu gosto de comparar com uma corrida. Imagine que nós estamos numa corrida, uma São Silvestre da vida, então tem gente que já está lá na frente e tem gente que ainda nem começou a corrida. Então o que é que uma mudança forte como essa do SPED faz? Ela puxa todo mundo para a linha de largada de novo, porque ela vai obrigar tanto quem já tem anos de experiência a ter que aprender tudo, a ter que adquirir conhecimentos, a ter que desenvolver ferramentas e habilidades para lidar com aquela nova obrigação, com aquele novo cenário, como a pessoa que é nova, ela também vai ter que se adaptar a esse novo cenário. Então é interessante porque ele acaba sendo uma ferramenta que torna mais justa a competição. E isso funcionou para mim. Eu era uma pessoa que estava entrando no mercado da área contábil, entrando, que eu digo, enquanto empreendedor, estava montando o meu negócio contábil e eu tinha experiência prática da área fiscal, já atuava desde o meu primeiro semestre de faculdade, até porque eu comecei a estagiar desde a época do curso técnico, mas eu não tinha o know-how, a experiência e os diferenciais que um cara que já está há muito tempo no mercado tem. Então o SPED, quando eu apostei, eu investi, eu fui estudar o SPED, eu fui procurar entender, eu fui procurar me tornar um especialista no SPED, isso acabou se tornando um diferencial competitivo. Porque quando eu ia prospectar um cliente, quando eu ia atrás de vender um serviço para uma empresa, o SPED era uma novidade. E o cara que já atendia essa empresa, enquanto ele tinha dificuldade para entender do SPED, eu já estava com bastante conhecimento a respeito da ferramenta, sobre o processo, sobre a estrutura de funcionamento dela. Então, isso acabou se tornando um grande diferencial competitivo para mim. E isso fez com que eu tivesse muitas oportunidades no mercado, como profissional, como professor, e, sem dúvida, ser um especialista em SPED, ter o conhecimento necessário para ser um especialista em SPED, foi um diferencial na minha carreira. Então, uma das coisas que foi importante foi esse conhecimento que eu vou passar para vocês agora. Entender a estrutura, entender o funcionamento, entender o layout do SPED. E eu até me recordo bem
que quando eu estava querendo começar a empresa de contabilidade, eu não tinha dinheiro para montar o negócio, para comprar os computadores, para comprar as mesas. E aí eu vendi um trabalho de auditoria de SPED que eu fiz completamente à distância. Isso lá em 2009. Um supermercado me contratou e eles me mandavam um arquivo por e-mail. Eu auditava o arquivo no olho, na mão, batendo o olho no TXT, identificando ali os problemas e gerava um arquivo com relatório de orientações de correções para eles e eles me pagavam por análise. Para vocês terem ideia, lá em 2009, quando eu prestei esse serviço, quando isso aconteceu, eu cobrava R$2.000 para fazer a análise de um arquivo do SPED. R$2.000. E eu lembro que eu fiz 10 análises, consegui levantar ali R$20.000, que foi o dinheiro que eu usei para montar a minha empresa de consultoria contábil e tributária. Inclusive, pessoal, eu estou preparando um mini treinamento, não vai ser uma live, vai ser um mini curso, onde eu vou explicar como que você pode fazer para montar o teu negócio de consultoria no SPED. Então, primeiro nós estamos entrando aqui nos assuntos técnicos, porque como eu disse lá na aula do Cona Fiscal sobre consultorias fiscais, antes de ser um consultor, você precisa ser um especialista. Então, eu vou te dar conhecimentos a respeito do SPED, sobre a prática dele, para que você seja um cara especializado no SPED, e depois eu vou te ensinar como que você pode montar a tua consultoria de SPED, vendendo serviços de auditoria digital, vendendo serviços de revisão fiscal, de elaboração de SPED, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o nosso conteúdo. Pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender é que o SPED, ele é um sistema orientado a processos, tá? É um sistema orientado a processos. O que é que isso significa? Significa que o SPED ele vai seguir uma linha lógica de construção das informações, aonde antes da gente ir para um ambiente onde a escrituração fiscal ela era digital, nós tínhamos um ambiente onde essa escrituração ela era informatizada, mas que ele não era orientado a processos. Então, quando você ia começar um procedimento de escrituração, você pegava o documento fiscal, abria o teu sistema, onde você iria fazer a escrituração, e simplesmente saía digitando as informações. Hoje não. Hoje o sistema, qualquer que seja o sistema de retaguarda que você utilizar para fazer o procedimento de escrituração fiscal e contábil, qualquer que seja o RP que você for utilizar, ele vai ter uma base que é orientada a processos. O que isso significa, professor? Significa que ele se divide em pelo menos 4 conjuntos de informações, onde nós vamos ter o cadastro, a movimentação, os relatórios e a parte de configurações. Então, por exemplo, quando a gente fala de escrituração fiscal, nós temos vários cadastros que fazem parte da escrituração fiscal. Nós temos, por exemplo, o cadastro da empresa, o cadastro de fornecedores, o cadastro de cliente, o cadastro de produto, o cadastro de unidade de medida, o cadastro de fator de conversão. Então, esses são vários cadastros, e a maioria desses cadastros internos, cadastros do próprio contribuinte, que eles vão ter que informar no sistema, eu não estou falando ainda nem do SPED, eu estou falando do sistema de escrituração contábil fiscal, para que ele possa começar o procedimento de escrituração contábil fiscal. Então imagine aí que você está abrindo o teu sistema para fazer a escrituração fiscal de uma empresa nova. Você vai ter que ir lá no menu cadastrar a empresa, você vai ter que cadastrar os fornecedores daquele cliente, você vai ter que cadastrar os clientes, cadastrar os produtos, cadastrar as unidades de medida, os fatores de conversão das unidades de medida. Depois que eu faço esses cadastros, é que eu consigo efetivamente informar as movimentações. É que eu consigo escriturar as notas fiscais de entradas, e as notas fiscais de saídas. Independente do que sejam essas operações de entradas e saídas, tá? Independente de elas serem remessas, vendas, transferências, bonificações, independente do que seja, eu vou ter que escriturar as notas de entradas e saídas. Então percebam como começa a fazer sentido o sistema ser orientado a processos. Eu só posso informar
uma entrada, uma compra de um fornecedor que tiver no meu cadastro de fornecedor. Eu só posso dizer que eu estou comprando um produto que estiver no meu cadastro de produtos. Eu só posso dizer que esse produto tem uma unidade de medida que estiver no meu cadastro de unidade de medidas. Então, só vai constar na minha movimentação aquilo que vier do meu cadastro. Então, primeiro, obrigatoriamente eu devo fazer os meus cadastros para que depois eu consiga fazer as movimentações. E ainda no caso da escrituração fiscal, nós temos os relatórios. Esses relatórios, eles vão ser resultantes da minha movimentação. Então, por exemplo, se eu escriturei 3 notas de entrada, lá no meu relatório de entradas vão ter as 3 notas. Se eu disse que eu tomei crédito de R$100 nessas minhas notas de entrada, lá no meu relatório de crédito vão aparecer os R$100. Então, na escrituração fiscal, os nossos relatórios serão os livros fiscais e as apurações. Óbvio, podem surgir outros relatórios, relatório de resumo de CFOP, relatório de resumo de CST, mas esses relatórios eles são totalmente provenientes da movimentação e com base na escrituração dos livros fiscais. E também eu posso configurar essas informações. O que são essas configurações? Vamos colocar aqui como controles extras. Os controles extras, por exemplo, um controle de crédito proveniente de uma competência anterior, ele não é oriundo da minha movimentação, mas ele vai fazer parte da minha apuração, então ele é um controle extra. O encerramento do arquivo digital, o fechamento do arquivo, ele é uma configuração. Outra informação, tipo plano de contas, o código da conta analítica, pode estar lá no meu cadastro, mas ele pode ser uma configuração, desde que ele venha a influenciar a minha movimentação, mas que ele não é obrigatoriamente parte do meu cadastro. Então, nós temos as informações que podem ser cadastros, aquilo que pode ser movimentação, aquilo que é relatório e aquilo que é configuração. Eu já fiz essa distribuição com foco na escrituração fiscal, mas qualquer sistema que você pensar, ele vai seguir essa estruturação e essa lógica. Se você pensar num sistema de gestão financeira, ele vai ter essa lógica. Se você pensar num sistema de contabilidade, ele vai ter essa lógica. Por exemplo, no sistema de contabilidade, nós vamos ter o cadastro da empresa, o cadastro do contador, o cadastro do plano de contas, o cadastro dos centros de custos. Nas movimentações, nós vamos ter os balancetes, os balanços, as demais demonstrações contábeis. Nos relatórios, nas movimentações, nós vamos ter os lançamentos contábeis. Nos relatórios, nós vamos ter balanços, balancetes. E nas configurações eu posso configurar o seguinte, eu quero ver somente contas sintéticas, somente contas analíticas. Então, eu configuro a informação da maneira como eu quiser. Beleza. E voltando aqui para o tema especificamente da nossa aula, eu vou abrir aqui com vocês o guia prático do SPED Fiscal. O guia prático, pessoal, eu estou aqui abrindo essa versão que ela é de outubro de 2019, que é a versão 3.03, que é a mais recente. E aqui no guia, que é o manual da escrituração, nós vamos ter o detalhamento dos blocos, tá? Os blocos, eles são conjuntos maiores de informações. Eu estou descendo aqui, pronto. Nós temos a tabela de blocos. Esses blocos, eles são conjuntos de informações, certo? Esses conjuntos de informações, eles vão ser exatamente obedecendo aqueles critérios que eu informei agora lá no TXT. Por exemplo, nós temos o bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências. Nesse bloco 0 é aonde estarão os meus cadastros. Então eu vou ter aqui, o bloco 0. O bloco 0 do SPED é onde estarão os meus cadastros. Todos esses cadastros, cadastro da empresa, cadastro de fornecedor, cadastro de clientes, cadastro de produtos, tudo isso vai estar no bloco 0, que é o bloco de abertura, identificação e referências. Depois, nós vamos ter alguns blocos que informam as movimentações, que são essas operações de entradas e saídas. Vocês concordam comigo que essas operações de entradas e saídas, elas vão mudar, elas vão variar a depender do tipo de operação que está sendo praticada e a depender também da atividade do contribuinte? Então, por exemplo, se nós estamos falando de uma empresa comercial,
as suas movimentações de entradas e saídas vão ser com documentos com nota fiscal eletrônica. Se for um atacadista, por exemplo, ele compra com nota fiscal eletrônica e vende com nota fiscal eletrônica. Se ele for um varejista, ele compra com nota fiscal eletrônica e vende, por exemplo, com nota fiscal de consumidor eletrônica ou com cupom fiscal eletrônico. Se ele for uma transportadora, ele emite conhecimento de transporte eletrônico. Então, a depender da minha operação que está sendo praticada, a depender da atividade do contribuinte, vai mudar o tipo de documento fiscal que eu vou utilizar. E aí o fisco, ele separa o tipo de documento fiscal, pelo menos fazendo um aglomerado sobre tipos possíveis, para simplificar e facilitar o processo de identificação e de análise da escrituração fiscal. Então, por exemplo, nós vamos ter o bloco B, que é um bloco novo, que é onde nós vamos ter a escrituração e a apuração do ISS. E aí você está vendo aqui que esse B tem 3 asteriscos, né? Que é bastante aqui, para chamar a tua atenção, porque esse bloco B ele tem algumas particularidades. E aí nós temos aqui a legenda desses 3 asteriscos, que ele diz o seguinte, ó. Esse bloco B, que é o bloco da escrituração e da apuração do ISS dentro do SPED fiscal, ele passou a vigorar a partir do período de apuração janeiro de 2019, exclusivo para os contribuintes que estão situados lá no Distrito Federal. Pessoal, esse bloco B de escrituração e apuração do ISS, ele é exclusivo para o Distrito Federal, tá? É onde os contribuintes que estão no Distrito Federal vão informar as suas movimentações. E esse bloco B, por que ele é para o Distrito Federal, professor? Porque o Distrito Federal ele possui competência cumulativa. São devidos ao Distrito Federal tanto os tributos de competência estadual como os tributos de competência municipal. É por isso que o bloco B ele vai ser importante para os contribuintes do Distrito Federal dentro do SPED fiscal, certo? E é interessante porque esse bloco B, para esses contribuintes do Distrito Federal, ele está substituindo o livro eletrônico, que era o que eles tinham a obrigatoriedade antes. Beleza. Já o bloco C, ele vai ser o bloco onde nós vamos apresentar as informações dos documentos fiscais que acobertem operações com mercadorias que sejam tributados pelo ICMS ou pelo IPI. Então, o bloco C, ele é um bloco que também vai apresentar movimentações, certo? O bloco C ele também vai apresentar movimentações, só que essa movimentação é uma movimentação mais específica, que são daqueles documentos que acobertam operações do ICMS e do IPI, mas que acobertam operações com mercadorias. Então, por exemplo, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônico, cupom fiscal eletrônico, cupom fiscal emitido por SF, nota fiscal avulsa, todos esses documentos fiscais, todos esses que eu acabei de citar, eles acobertam operações com mercadorias, aonde a transação comercial envolve mercadorias. E essas mercadorias, obviamente, são tributadas pelo ICMS. Então, essas operações vão estar elencadas lá no bloco C do SPED fiscal. No bloco D, serão escriturados os documentos fiscais também, só que aqueles documentos de serviços que sejam tributados pelo ICMS. Basicamente, nós temos 2 serviços que são tributados pelo ICMS, que são os serviços de transporte e de comunicação e telecomunicações. Então, o bloco D, ele vai ser um local onde eu também vou informar a movimentação, só que essa movimentação é específica desses serviços de transporte e de comunicação. Então, por exemplo, o conhecimento de transporte eletrônico, o conhecimento de transporte, o bilhete de passagem, o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, tudo vai ser aqui no bloco D. Então, percebam o seguinte, ó, eu fiz os cadastros, lá no bloco 0 eu cadastrei empresa, cadastrei fornecedor, cliente, produto, unidade de medida, fator de conversão. E aí, nos blocos B, C e D, eu escriturei os documentos fiscais de entradas e saídas a depender, em cada bloco, do tipo que eu estou utilizando, certo? Depois, nós temos o bloco E, que é o bloco da apuração do ICMS.
Esse bloco E, que é o bloco da apuração, ele vai ser um bloco que é resultante. Resultante de quê? Da minha movimentação. Então, assim, lá no bloco E vão os créditos que eu disse que eu tomei nas minhas operações de aquisições, nas minhas entradas. Vão estar os débitos que eu disse que eu devo das minhas operações de saídas. Então, esse bloco ele é resultante dessa movimentação, tá? É o bloco onde vai ter a apuração do ICMS, normal, a apuração do ICMS substituição tributária, a apuração do ICMS diferencial de alíquotas. O bloco G é o bloco do controle de crédito de ICMS do ativo permanente, é o bloco do livro SIAP. Ele também tem um asteriscozinho aqui que ele diz que esse bloco ele passou a vigorar desde o período de apuração de janeiro de 2011, já faz bastante tempo, né? Então, o bloco G ele é um livro, é o livro SIAP. Professor, por que o bloco G ele é um bloco de relatório? Ora, vocês concordam comigo que para mim dizer que um bem ele é do ativo imobilizado, primeiro eu tenho que comprar, eu tenho que ter uma aquisição desse bem. Então essa aquisição ela veio numa nota de entrada. Então primeiro eu escriturei no bloco C, dizendo que eu comprei uma mercadoria que eu estou classificando como ativo imobilizado e depois ela vai aparecer lá no bloco G. É como eu disse, o bloco dos relatórios, eles são livros e apurações que são resultantes da minha movimentação. Aí nós temos o bloco H, que é o bloco do inventário físico. Esse bloco H, que inclusive nós estamos agora no mês de fevereiro, que é onde, em regra, eu envio o bloco H no SPED de fevereiro, que é enviado em março, é onde vai ter a informação do inventário, aquela planilha de inventário que tem código do produto, descrição do produto, valor unitário, quantidade e valor total. Esse bloco H ele também é resultante da tua movimentação, porque só pode constar no inventário aquelas mercadorias que eu comprei. E aí aquele meu cálculo de estoque, que vai ser lá, por exemplo, estoque final é igual a estoque inicial mais as compras menos as vendas, ele só vai ser possível com base na movimentação. Então, o meu estoque final, que é o que vai ser apresentado no bloco H, que é o estoque de 31/12 do ano anterior, né? O estoque de 31/12, esse estoque ele só vai ser possível de ser informado porque o meu estoque inicial foi informado do bloco H do ano corrente, as minhas compras foram informadas no bloco C e as minhas vendas foram informadas também no bloco C. Então, o fisco ele vai conseguir calcular o teu estoque final com base na movimentação informada pelo contribuinte. Nós temos também o bloco K, o polêmico bloco K, né, que é o bloco de controle da produção e do estoque. Esse bloco, ele também é um bloco resultante da movimentação. Por quê? Esse bloco ele vai trazer ali para as indústrias, para os comércios atacadistas e para os equiparados à indústria, a movimentação do estoque escriturado, proveniente das minhas entradas e das minhas saídas, a informação também da minha produção, conforme previsto desde 1970, a existência do livro de controle da produção e do estoque. Então ele também é um livro, o bloco K também é um livro, que vai ser resultante da minha movimentação. Detalhe que o bloco K está com 2 asteriscos aqui também, e nós temos aqui embaixo a legenda, incluído para vigorar a partir do período de apuração janeiro de 2017, conforme o ajuste CINIF 1 de 2016. Vale destacar que nós temos o ajuste CINIF 25 de 2016 também, que trata do escalonamento da obrigatoriedade do bloco K. O bloco K, que nós estamos vivendo aí um período de um pouco de incerteza e um pouco de polêmica relacionado a ele, em virtude da Lei da Liberdade Econômica, que menciona que ele virá a ser simplificado ou substituído por um modelo mais simples, tá? Mas o que nós temos hoje em vigor é a Instrução Normativa 1672 de 2016 e também o ajuste CINIF 25 de 2016, que tratam do escalonamento da obrigatoriedade de informação do bloco K. Aí nós temos o bloco 1, que são outras informações, que ele vai entrar aqui como um bloco de configurações, tá? Bloco 1 de outras informações.
é aqui que nós vamos informar outras informações que não são cadastros, não são provenientes da movimentação, ou seja, também não constam nos nossos relatórios. Então é o bloco 1. E nós temos o bloco 9, que é o bloco de encerramento, controle e encerramento do arquivo digital. Então nós temos aqui o bloco 9, que é esse bloco de controle e encerramento do arquivo digital. Bom, continuando, nós vamos agora para dentro do PGE, o Programa Gerador de Escrituração, antigamente chamado de PVA, para que a gente possa fazer aqui uma análise desses blocos dentro da própria escrituração, tá? Então eu vou abrir aqui uma escrituração que eu coloquei de teste, tá? Para a gente dar uma olhada. E aí vocês podem ver aqui do lado esquerdo, onde a gente tem o menu relatório, nós temos o menu escrituração. Eu vou clicar aqui no menu escrituração, que é onde está toda a movimentação. Então vocês podem ver, ó, vou até puxar aqui, eu sei que está pequeno aí, mas acredito que vai dar para vocês darem uma olhada. Nós temos aqui, ó, o bloco de abertura da escrituração, bloco 0. Nós temos os blocos onde nós vamos documentos fiscais de entradas e aquisições, bloco C e D, né? Então nós temos entradas e aquisições que podem estar tanto no bloco C como no bloco D. Documentos fiscais de saída ou prestação, blocos C e D também, ou as saídas das minhas vendas, remessa, como conhecimento de transporte que foi emitido por uma empresa transportadora e etc., no bloco D. Bloco da apuração do ICMS, bloco E. Bloco do ICMS sobre o ativo permanente, que é o livro SIAP, bloco G, como a gente viu. Bloco do inventário físico, bloco H. Registro de controle da produção e do estoque, bloco K. E o bloco 1, que é o de informações gerais. Professor, por que não está aparecendo o bloco 9? O bloco 9 ele é um bloco que vai ser gerado pelo teu sistema, ou então pelo próprio PVA. Ele é invisível mesmo para fins de visualização de informações, porque ele serve somente para encerrar o arquivo digital. Então, por exemplo, quando eu venho aqui no bloco 0, eu tenho as informações cadastrais do contribuinte. Aí nós temos a identificação do contribuinte, que é o registro 0005. Se você clicar, vai abrir as informações do cadastro do contribuinte. Nós temos o registro 0005, que é complemento desse cadastro. Nós temos o registro 0015, que é a inscrição de substituto tributário ou do responsável pelo ICMS lá no estado de destino. E o 00100, que é os dados do contabilista, que é onde devem ser preenchidos aqui os dados do responsável pela escrituração fiscal, o contador responsável pela escrituração. Aí nós temos tabelas do contribuinte, como a gente viu. Vocês viram que isso aqui tudo são cadastros, né? Cadastro do contador, cadastro da empresa. Nós temos como cadastros do contribuinte ainda cadastro de participante, que vão ser os clientes e fornecedores, cadastro de unidades de medida, cadastros de produtos, natureza da operação, que é aqui o 0400. Interessante perceber, viu, que nesse cadastro de natureza da operação é muito comum que as pessoas se enganem e cadastrem aqui os CFOPs, os Códigos Fiscais de Operação e Prestações. Mas não é isso, tá? É a natureza da operação. É uma descrição dessa natureza, se é uma entrada de mercadoria, se é uma mercadoria bonificada, se é uma devolução, conforme tem lá na nota fiscal eletrônica. O 450, que é o 0450, que são de informações complementares. O 0460, que é o de observação do lançamento no livro fiscal. Nós temos cadastro de ativos imobilizados, tanto no 0300, os bens que vão compor o ativo, como o 0500, que é do plano de contas, como o 0600, que é do centro de custos. Nós temos, no bloco C, escrituração de nota fiscal NF1, né? Que é não sendo nota eletrônica. Nota fiscal avulsa, nota de produtor e da nota fiscal eletrônica. Nota fiscal de conta de energia elétrica, gás e água. Nota fiscal de transporte e conhecimentos. Nota fiscal de comunicação e de telecomunicações. Tudo isso para o caso de aquisições, ou seja, de entradas, tá? Para as saídas, nós vamos ter mais possibilidades, porque nas saídas nós temos tanto aquelas que eu falei anteriormente, como tem resumo diário das notas fiscais de venda a consumidor, a própria nota fiscal de venda a consumidor, o equipamento ECF, a parte de energia elétrica, gás, na nota fiscal em via única, conforme o convênio ICMS 115 de 2003, cupom fiscal eletrônico emitido por equipamento SAT, o próprio cadastro do equipamento SAT,
nota fiscal de transporte, conhecimento e bilhete de passagem eletrônico, a informação analítica dos bilhetes de passagem, que é o detalhamento dessas informações, o cadastro do equipamento ECF por prestadores de serviço, resumo do movimento diário dos cupons fiscais, nota fiscal de comunicação, telecomunicações, nota fiscal consolidada e a nota fiscal consolidada conforme convênio ICMS 115, igual como nós vimos lá em cima, tá? Na parte da apuração do ICMS, nós vamos ter o ICMS próprio, que é o ICMS normal, o ICMS por substituição tributária, o ICMS diferencial de alíquotas, o IPI e outras apurações, como por exemplo do 1900, que é utilizado pelo pessoal que está lá na Zona Franca de Manaus, na área de livre comércio. Nós temos o bloco G, que é o bloco do livro CIAP, do controle de crédito de ICMS sobre o ativo permanente, que a gente já estudou. O bloco H, que é o bloco do inventário físico. Aí nós temos o H005, quando eu vou informar a data do inventário, por exemplo, 31/12/2019. O meu valor total de estoque, vamos supor, R$100 mil. Motivo de informação de estoque, que é no final do período, que é o mais comum, né? Então eu salvo e aí eu vou preencher o H010, que são as informações dos produtos, onde ele vai pedir o código do item, unidade do item, com a unidade de medida, quantidade, valor unitário, valor do item, indicador de propriedade de posse, se é um bem meu que está sobre o meu poder, se é um bem meu que está em poder de terceiros, ou se é um bem de terceiro que está sobre o meu poder. A gente vai ter uma aula na próxima semana só para falar sobre bloco H. Nós temos o bloco K, que é o de registro de controle da produção e do estoque, tá? E o bloco 1, que é de informações gerais, como, por exemplo, informações de exportações, de créditos fiscais, operações com combustíveis, com controle de produção de usinas. São informações bem específicas. Beleza, pessoal? Então, eu gostaria de finalizar essa aula te convidando a conhecer o nosso programa de formação em SPED 2.0, que é um curso onde eu e o professor Marcos Lima, nós apresentamos de maneira detalhada tudo sobre o SPED. Nós abordamos todos os modelos de documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal eletrônica, nota fiscal de consumidor eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte eletrônico e o CTEOS, que é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, bilhete de passagem, nota fiscal de serviço eletrônica. Depois nós fazemos uma abordagem bem profunda sobre as escriturações fiscais digitais, SPED fiscal, FD Contribuições, EFD Reinf, e depois nós falamos sobre as escriturações contábeis digitais, SPED Contábil e SPED ECF, mas também abordamos nos bônus a parte da E-Financeira e do E-Social. Então é um curso bem completo para você que deseja trabalhar com SPED, você não pode perder a oportunidade de fazer esse treinamento. Inclusive, ele está com preço promocional. Esse treinamento ele era R$ 997 e agora ele está por apenas R$ 497. É uma oferta aí por tempo limitado. Eu vou deixar o link aqui embaixo do link dessa aula. Então, você que quer se tornar um especialista em SPED, você que quer dominar as escriturações fiscais, os documentos fiscais eletrônicos, que quer entender sobre SPED Contábil e ECF de maneira prática, entrando no PVA, aprendendo a fazer auditoria digital, você precisa conhecer o treinamento Formação SPED 2.0, que é uma verdadeira especialização em SPED na prática, beleza? Então, não deixa de clicar no link aqui embaixo, não deixa de conhecer o curso de Formação SPED, que eu tenho certeza que ele vai ser um grande diferencial para você que deseja trabalhar no SPED e na área fiscal. Como eu comecei essa aula dizendo, o conhecimento em SPED, ser um especialista em SPED foi um grande diferencial na minha vida, na minha carreira profissional e com certeza também vai ser um diferencial na sua, beleza? Então, pessoal, é isso, um forte abraço, muito obrigado por ter participado dessa aula conosco, deixa aqui embaixo teu comentário sobre a aula e fica ligado nos nossos conteúdos. Um abraço e até mais.